e eu vou explicar aos senhores. Em 2015, o auditor do Ministério da Previdência Social esteve fazendo uma auditoria in loco, ou seja, dentro da própria Caixa de Previdência, para verificar como que se estava ocorrendo as contribuições previdenciárias vertidas ao órgão, ao regime próprio pelos demais entes, pela Prefeitura, pela Câmara e pelas demais autarquias e empresas públicas. Nesse sentido, o auditor verificou as contas de 2005 até 2010, Prefeitura, Câmara e CMT, a despeito da legislação municipal asseverar que a base de cálculo da contribuição patronal da parte previdenciária deveria abranger a totalidade da folha de pagamento dos servidores públicos, os entes, por força de interpretação local, a despeito da imposição da norma, insistia em fazer o repasse utilizando a mesma base de cálculo que era feita para o servidor público. Na correção, o Amaral falou que essa auditoria contemplou os anos de 2005 a 2010, na realidade, de 2005 a 2015. Por isso que o relatório, o processo é até 2015. E não fiquem surpresos que até a mudança da lei em 2017 tem que ser apurada essa diferença, e se essa modificação do artigo 44A, que é essa base de cálculo, não for alterada, vai continuar apontando esta diferença. Nasceu mais uma dívida de aproximadamente mais 200 milhões para a Prefeitura. O parcelamento anterior que os senhores aprovaram aqui foi por conta de retenção do valor e não repasse ao regime próprio. Então, esse os senhores aprovaram, está sendo rigorosamente cumprido pela municipalidade. O que acontece? Essas leis municipais, elas impõem ao Tesouro Municipal uma carga, a carga de juros com base no Código Tributário Municipal. Então, em havendo atraso nos repasses das verbas previdenciárias, a própria Lei 3039 e a 3040, elas remetem ao Código Tributário a atualização monetária, a aplicação de multa, enfim, é extremamente gravosa e onera também sobremaneira. Aqui, beirando 200 milhões, são quase 300 milhões. A pergunta é, como eu resolvo isso? Só com parcelamento. Já feita em até 200 vezes, e o que foi proposto aqui é a redução da correção. Porque hoje a 3039 diz que essa correção é feita pelo Código Tributário do município. E que ele fica bem pesado. Eu acho que, deixa claro aqui, que o superintendente da Caixa tem que defender os interesses dos servidores. O superintendente da Caixa não tem que estar defendendo os interesses do prefeito. Atualmente adotou esse posicionamento, porque o estudo atuarial foi efetivamente realizado, foi dado plena publicidade a ele. Na época, a empresa que nos apresentou o atuarial fez uma explanação na Prefeitura, os vereadores foram convidados, a Câmara Municipal foi notificada, o Conselho foi convidado a comparecer, os membros do Conselho Administrativo, Conselho Fiscal, todos, sem exceção, foi dado ampla publicidade. Nesse Amaral, sentido, desculpa interromper. Claro. Eu não fui convidado, então, por gentileza, se eu não continue englobando nas suas falas. Particularmente, até por ser presidente da Comissão de Financiamento, desde janeiro de 2018, estou sabendo desse estudo neste momento. Nós estudamos como a FUMAPEC os dois projetos de lei. E nós temos uma observação a fazer. Que, eu acredito que por esquecimento, deixou-se de mencionar que todo e qualquer projeto que se refere a parcelamento, dívida
da Caixa de Previdência tem que constar a análise e anuência dos conselhos respectivos. É inadmissível se enviar um projeto de lei sem anuência. Também o Jorge, é que nós, do Conselho, ainda não tivemos uma discussão a respeito desse PL. Mandado para essa casa um orçamento prevendo 95 milhões de contribuição patronal. Quer dizer, eu mando o orçamento, os vereadores aprovam da forma que está e depois eu retiro a contribuição. Me sobra 95 milhões para pintar e bordar. Com esse artigo, essa mudança, né, que agora é corrigida pelo IPCA, 0,5%, não seria uma facilidade para protelar aí este pagamento em atraso, uma vez que, da forma que está, se caso não tiver um pagamento na data exata, entraria, lógico, com juros de acordo com os tributos municipais? Registrado ao Ministério da Previdência, e o estudo atuarial aponta nessa direção, que se de fato continuarmos mantendo toda a nossa contribuição e a correção desse montante nesse percentual específico, o estudo aponta que está perfeitamente correto, que atende plenamente às características intrínsecas do regime próprio de se manter o equilíbrio atuarial, que é não há necessidade nem de se implementar a contribuição, seja do servidor ou seja patronal, para suprir eventual déficit nesse sentido. Então, a minha ressalva, a minha questão é, a prefeitura agora vai cumprir esses parcelamentos, porque se você abaixa o índice de correção tão baixo como está o nosso lá, o que acontece é isso. A prefeitura, a gente vai protelar isso para frente, não paga, não paga, não paga, e acaba que a gente fica sempre sem. No dia do pagamento do ativo, a Previdência fazia o pagamento do inativo. Depois, no segundo dia útil, obrigação patronal, entrava o dinheiro e fazia a reposição deste 1,7 de folha. Vocês vão ler lá também que se excedesse 1,7 de folha, esse valor ia para onde? Para a reserva. É por isso que esse patamar chegou aos 400 e pouco. Mas que deveria ser muito mais. Por quê? Porque a gente começaram a não repassar as contribuições nas suas datas, foi utilizando esse valor do 1,7, secou. O cálculo atuarial faz o quê? Leva em consideração que o servidor pagou, o patronal pagou e a dívida está sendo paga. Se alterar e diminuir esse montante, é claro que lá na frente lá vai faltar dinheiro. Nós não fomos comunicados que tinha terminado a licitação, que tinham contratado uma empresa, que alguém tinha ganho. Isso não fomos comunicados mesmo, isso é fato. Como o senhor, sendo superintendente da Caixa de Previdência, diz que é bom retirar dinheiro de uma Caixa de Previdência quebrada? Então, portanto, o estudo está aqui, o estudo foi dado publicidade, esse é o estudo atuarial, e ele aponta 3 tópicos importantíssimos, que é para que a gente tenha noção. Ele diz o seguinte, no item 15.8, o plano previdenciário está em uma situação muito boa, com o patrimônio representando 136,35% da provisão matemática. Ou seja, a provisão matemática, ela prevê 100%, mas ele está 135% acima da provisão. Temos uma reserva, é isso que está apontando esse detalhe específico. E isso, inclusive, essa questão do atuarial foi levada ao Ministério Público, presidente. Aqui é uma informação que talvez os colegas não conheçam, mas
alguns membros do Conselho, talvez aqui estão ou não estão, encaminhou uma representação para o Ministério Público para tratar dessa questão da mudança da legislação por conta que o atuarial não apontava ou não acenava nessa direção, quando a gente falava sobre a mudança da base de cálculo. Eu tive a oportunidade de ser inquirido pelo Ministério Público, tive a oportunidade de ir lá fazer a defesa, e, eventualmente, o Ministério Público entendeu que está correto a nossa posição. E aí, ele falando sobre isso, ele fala o seguinte, presidente, se me permite. A presente representação foi autuada para apurar eventual irregularidade na lei que alterou a Lei 3316 sem a realização de estudo atuarial. Da análise dos documentos, observo que não há, ao menos no presente momento, qualquer irregularidade a ser investigada pelo Ministério Público. Isso porque o próprio Ministério da Fazenda informou não ter encontrado qualquer irregularidade na alteração legislativa, desde que ficasse comprovada a manutenção do equilíbrio atuarial, o que foi atendido pela Caixa de Previdência, quando acostou aos autos o estudo correspondente a dezembro de 2017, está aqui, presidente, na qual se verifica o plano é superavitário. Informação importante essa, presidente. Uma parte, por gentileza. Amaral, aqui junto ao artigo 7º, aqui nessa mudança, retirando os aposentados, pensionistas, retirando a obrigação do Executivo de contribuir com 25% desses que estão sendo retirados, não causará aí um déficit para a manutenção do regime de previdência social? Então, quando se adota, quando você faz a opção, você, órgão empregador, né? Você, o ente público, faz a opção por alargar a sua base de cálculo, você faz por mera liberalidade. Muitas vezes, em algumas ocasiões específicas, pode ser para atender um equilíbrio atuarial que está apontando um déficit lá na frente, mas que não é o nosso caso de Cubatão. O caso de Cubatão é extremamente gratificante, porque na questão previdenciária mira no superávit, aponta um superávit. Não há que se falar em déficit nesse sentido. Explicando, se todos os servidores se aposentassem hoje, haveria recursos para pagar as aposentadorias? Em 2015, a ETA aponta que não, que haveria um déficit aqui de 4 bilhões. É uma ciência exata, né? Então não dá para nós do Conselho tal, ficar no achômetro, no achismo, no determinadas coisas que a gente, de repente, aprova sem estar se aprofundando no real objeto da questão. Qual foi a motivação de querer devolver com tanto ímpeto esse dinheiro para o prefeito, para o cofre público? Se ele mesmo não se manifestou, foi uma prerrogativa sua, foi uma atitude sua de querer, estou recebendo mais e quero devolver, não preciso do dinheiro. O senhor se responsabiliza por qualquer problema que tenha após isso, porque assim, eu não estou entendendo, eu não consigo entender como um representante da Caixa está querendo dizer que não precisa de recurso. A importância desse projeto de lei é de tão relevo, de tão importância. Por quê? Porque vai fazer com que a Caixa de Previdência tenha, e o município de Cubatão tenha, o seu certificado de regularidade previdenciária. O nosso CRP, que já está negativado há muitos anos, sem qualquer preocupação por parte dos governos e dos administradores que passaram na Caixa, sem qualquer preocupação pelos conselhos que tiveram na Caixa, sem qualquer preocupação pelos superintendentes que passaram por lá, pelos gestores que estiveram do outro lado, deixaram, sem nenhuma preocupação, o nosso CRP negativado ao longo de todos esses... Né? Estou no governo, sou servidora da Caixa de Previdência, fui superintendente, gestora do Fundo de Previdência, membro do Conselho Administrativo, membro do Conselho do Comitê de Investimento, moradora dessa cidade. A esta dívida que a Previdência não sabia que tinha, CRP, desde 2014, precisa ser corrigido urgentemente. Isso é para ter sido feito desde 2014. Eu, como funcionária da Caixa, Silvio como superintendente, conselheiros que lá estiveram, Amaral agora como superintendente, Elide que trabalhou na Secretaria de Finanças, Elide que hoje está como representante da FUMAPEC e outros demais que aqui estão.
Pelo amor de Deus. É só você entrar no site do Ministério da Previdência, colocar lá, município de Cubatão, certificado de regularidade previdenciária, e você vai ver 3 pontos. Ok? Para resolver esses 3 pontos, nós precisamos liquidar o apontamento que foi feito pelo Ministério da Previdência com relação a essa notificação. E o senhor está nos garantindo, se fosse aprovado esses 2 projetos, o senhor estaria regulamentando a Previdência hoje? É isso que está afirmando? Positivo, presidente. É isso? De fato, essa... Dará a CRP, resolve o problema e coloca o nosso município apto a receber os recursos? É isso? Sim. A mudança do Instituto, que precisa ser feito por obrigatoriedade, já são apontamentos do Tribunal de Contas, de rejeições de conta, e não pode passar deste ano. Mas o que nós gostaríamos é que, se os senhores vereadores têm intenção de rejeitar esse projeto, ele vai prejudicar, de uma forma ou de outra, a vinda da compensação financeira do INSS, que é esse dinheiro que o superintendente mencionou, que são os 47 milhões, não é isso, Amaral? Como vice-presidente da FUMAPEC. Exato. A senhora hoje, no meu ponto de vista, através, pode ser que tenha mais aposentados, está falando em nome de todos os aposentados. Sim. A pendência, eu não estou dizendo que é esse projeto em si e o teor dele, é a dívida apontada que foi notificada à Caixa de Previdência. É isso, eu não estou em defesa. Eu quero que o senhor entenda bem, o senhor e os vereadores desta casa, que eu não estou em defesa de que aprovem o projeto, passe por cima do que está aqui. Não é isso. Não coloque palavras na minha boca, por favor. O que eu estou falando, presidente, é que eu gostaria que fosse analisado o assunto com muito rigor e muita cautela. Oficialmente, vamos pedir audiência pública com todos os aposentados. Sim. Porque eles têm que também ter conteúdo e saber o que está acontecendo. Porque isso daqui a 10, 20, 30 anos, eu não confio mais nesse governo que está aí. Conheça as propostas do mandato coletivo do PSOL Cubatão.